pastor Tiago, da igreja Pentecostal Guardiões da Fé, aqui da cidade de Fortaleza, Ceará. E o que me traz aqui é para estar a trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação. E a palavra a qual eu quero trazer para nós estarmos a meditar neste dia é a palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, que nos fala de Caim e Abel. Amém? Vamos ler? Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém, irmãos? Meus irmãos, aqui em Gênesis, capítulo 4, nos fala, nos conta que Adão e Eva teve alguns filhos. E o primeiro foi Caim. E em seguida eles tiveram Abel. E a Bíblia nos fala que Abel ele foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Deus disse que depois de algum tempo, depois de alguns anos, Caim trouxe do fruto da terra a qual ele lavrava, ele trouxe uma oferta ao Senhor. E nos fala também que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, como oferta ao Senhor. E a Bíblia nos fala que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. E a Bíblia nos fala que Caim se irou e lhe descaiu o seu semblante. A Bíblia nos fala que o Senhor tudo viu, e o Senhor viu Caim irado, e o Senhor lhe disse: Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a nós é apresentado a história de Caim e Abel. E existem alguns pontos que nos chamam a atenção. Primeiro ponto é que Caim era o filho mais velho, e Abel mais novo. E nos fala, irmãos, que o primeiro que teve a ideia, de se ofertar algo para o Senhor foi Caim, não foi Abel. O primeiro que se viu despertado a ofertar algo para o Senhor foi Caim. É tremendo, estarmos a ouvir isso, porque geralmente se fala que o bonzinho da história, que era a bênção na história, era Abel, porque quando não havia ninguém ofertando, Caim disse: eu vou ofertar para o Senhor, eu vou ofertar para o Senhor. E assim ele fez, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E a Bíblia nos fala, no versículo 4, que Abel, seu irmão mais novo, também fez o mesmo.
ele também se propôs, ao ver o seu irmão Caim ofertando ao Senhor, ele também se propôs em ofertar ao Senhor. E a Bíblia nos fala que ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irmãos, muitas vezes nós achamos que basta, ou que vai ser marcante, vai ser eu ser o primeiro. Não, ninguém está fazendo, eu vou lá fazer. Ninguém está ajudando, eu vou lá ajudar. Ninguém quer cooperar com o projeto, eu vou lá cooperar. E nós achamos que iremos ser reconhecidos, ser enaltecidos por isso. Porém, a Bíblia nos fala que o Senhor tudo vê. E o Senhor, como Deus, Ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado. E o Senhor, como Deus, Ele não quer receber qualquer coisa. Ele quer que aqueles que se propõem a adorá-lo dê o seu melhor. É o que a Bíblia nos deixa bem claro. É o que a Bíblia, é o que essa história de Caim e Abel nos faz compreender. Não é o ser o primeiro que vai atrair a atenção de Deus para com as nossas vidas. O que vai atrair a atenção de Deus para com as nossas vidas é o que nós estamos dando a Ele. É o que nós estamos ofertando a Ele. É o nosso melhor? Ou é qualquer coisa que nós encontramos pelo caminho? A Bíblia, ela é precisa na sua descrição. A Bíblia, ela nos diz que Caim foi o primeiro a se propor em ofertar. Porém, ela nos diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Ele foi no campo e trouxe dos frutos que havia no campo uma oferta ao Senhor. Ele foi ao campo, trouxe um dos frutos para o Senhor como oferta a Ele. Talvez tenha trazido um fruto, outra vez tenha trazido vários frutos, Porém, a Bíblia nos fala que trouxe do fruto da terra, que tem a ver, que não nos deixa com precisão. Pode ter sido um fruto ou vários frutos. E trouxe e ofertou ao Senhor. E também nos fala de Abel. Não foi o primeiro que se propôs a ofertar, mas ofertou. E vamos ver agora o que Abel ofertou. Abel trouxe dos primogênitos, dos primeiros da sua criação e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irmãos, essa história nos deixa bem claro que o Senhor não vai considerar o ser o primeiro que se propõe a ofertar a Ele. O que o Senhor vai considerar é o que nós estamos ofertando a Ele. É o que a Bíblia nos diz. É o que a Bíblia nos faz compreender. E o Senhor se alegrou com a oferta de Abel e não se alegrou com a oferta de Caim. Então que nós venhamos não está a correr atrás de sermos os primeiros a ofertar, de não estarmos a correr atrás de sermos os primeiros a cooperar, de não estarmos a correr atrás de sermos os primeiros a fazer, mas que nós venhamos nos preocupar com o que nós estamos cooperando, nós venhamos nos preocupar com o que nós estamos ofertando e que nós venhamos nos preocupar com o que nós estamos fazendo.
que isso seja que vai ser contado para o Senhor. E é o que a Bíblia nos deixa bem claro. O que o Senhor aqui observou não foi quem foi o primeiro a ofertar. O que o Senhor aqui considerou, observou, foi o que foi ofertado. Nós vamos atentar a isso e procurarmos, né, a darmos o nosso melhor para o Senhor. Se formos o primeiro a dar o nosso melhor, amém, né? Glória a Deus. Mas o que nós devemos nos preocupar é com o que, né, nós iremos ofertar ao Senhor, com o que nós estamos ofertando ao Senhor. Amém? Agradecer a Deus. Vamos agradecer a Ele por Ele nos trazer clareza, mais compreensão da Tua Palavra, nos fazermos enxergar que o que Deus considera não é em que momento, se nós seremos o primeiro ou o último, né, a ofertar algo para o Senhor, mas que nós venhamos sim ofertar, né? Que nós não venhamos nos acomodar e deixarmos para ser o último da fila. Tome cuidado com isso, mas que nós venhamos sim ser um dos ofertantes, né? Não correndo atrás de ser o primeiro e menos ainda se esforçando para ser o último, mas que nós venhamos ofertar e procurar dar o nosso melhor, né?